Oi gente, oi lá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para fazer uma aula para vocês. Agora vamos falar da antiguidade, vamos começar a falar das grandes civilizações e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Egito, o Egito Antigo. Então vamos lá. Bom pessoal, anteriormente a gente fez um estudo sobre a pré-história e a gente viu que durante a pré-história, na fase do Neolítico, alguns grupos se organizaram, desenvolveram a agricultura e começaram a organizar uma vida diferente, e com uma organização de Estado, com atividades agrícola, intensa atividade agrícola, pecuária e geralmente morando perto dos grandes rios. Então, nós vamos começar agora falando do Egito. Então, vamos acompanhar aí que a gente vai mostrar. Bom, o Egito, como a gente já viu em outras oportunidades, então a gente vai mostrar aqui de novo, Então, quando a gente vai falar das grandes civilizações, é sempre importante a gente lembrar, mostrar e lembrar essa posição onde foram desenvolvidos nas primeiras grandes civilizações. Vamos falar do Egito, uma região geograficamente de difícil acesso, onde tem o Rio Nilo. Já dizia o historiador Heródoto, o Egito é uma dádiva do Rio Nilo, Isso significa que sem o Rio Nilo, dificilmente, provavelmente não haveria tanta facilidade para o desenvolvimento de uma civilização tão grandiosa. Então, o Rio Nilo foi essencial, assim como outros grandes rios foram essenciais também para o desenvolvimento dos primeiros grupos, para o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente a agricultura. E aí vale lembrar também, o Tigre e o Eufrates, que logo nós vamos estudar, quando a gente estiver estudando sobre a Mesopotâmia. Bom, mas vamos lá. Para a gente começar a falar sobre o Egito, nós vamos começar então a mostrar a primeira forma de organização que teve no Egito. Então, inicialmente, os egípcios que começaram a se deslocar e se organizar em torno do Rio Nilo, eles vão viver, vão morar em um tipo de vila chamada de nomos. Então, os nomos eram uma espécie de vilas. Essas vilas, elas eram comandadas por um nomarca. Então, não é monarca, é nomarca. No de nomos, nomarca. Então, esse nomarca era o líder, era o chefe. Então, ele era um chefe religioso, um chefe religioso. Ele era um chefe militar. E além de ser um chefe religioso militar, o nomarca também era o juiz. Então, a primeira forma de organização do Egito vai ser, então, esses nomos. Então, eles vão se organizar ao longo do Rio Nilo, no Alto Egito e no Baixo Egito, as regiões montanhosas onde nascia o Rio Nilo, onde nasce o Rio Nilo, até as regiões onde ele forma o delta e deságua no mar Mediterrâneo. Nesse percurso aí foram então organizadas as primeiras formas de vilas, os nomos, governada por um nomarca, que era um chefe religioso e também um chefe militar. E ao mesmo tempo ele era também juiz. Ok? Bom, esse tipo de organização, esse tipo de organização não vai se desfazer, ele vai continuar existindo. Mas, por volta do ano 3100 a.C., havia disputas entre os nomos e um nomarca chamado Menés, ele vai então conseguir unificar esses dois lados do Egito, o chamado Baixo Egito e o Alto Egito. Então, Menés comandou uma guerra e conseguiu unificar essas duas regiões. A região conhecida como Alto Egito e a região conhecida como Baixo Egito. Unificando, então, esse Egito e se tornando, nessa época, o primeiro faraó, dando início, às chamadas dinastias, Então nós vamos ter aí a formação das primeiras dinastias e a primeira dinastia começa com esse nomarca que se tornou o primeiro faraó da história do Egito, que é chamado Menés. A partir daí nós vamos ter várias dinastias e para facilitar a gente vai organizar essa história dividindo ela em alguns períodos para você ter uma referência de época e vamos então começando com o Antigo Império. No Antigo Império nós vamos ter que sempre fazer
uma associação, é uma maneira de facilitar para você conseguir lembrar melhor o começo, né? Então, esse período é um período muito importante, onde eles vão formar uma força muito grande. É um período, então, antigo. O Império é o período das antigas construções. Sempre que você lembrar antigo Império, vamos lembrar uma coisa antiga que tem no Egito. Ah, o que tem antigo no Egito? Múmia. Ah, múmia. É muito antigo, a gente ouve muito falar. Pirâmides. Ah, sim, sempre que a gente fala do Egito, a gente ouve falar de quê? De pirâmides. Então, pirâmides são coisas muito antigas. Então, vamos lembrar que pirâmides são construções. Então, o que marcou esse período são as grandes construções. Então, o Antigo Império é marcado por grandes construções. Obviamente que não eram somente construções de pirâmides, mas vários tipos de construções. Essa é só a maneira da gente conseguir fazer uma referência para lembrar melhor. Antigo Império, pirâmide, construção. Então, é a época de grandes construções. Os faraós desse período, muitos querendo deixar a sua marca, né? E um período de muitas conquistas, escravidão, né? Domínio, né? Então, eles deixaram grandes construções. Construções que a gente vai classificar de duas formas. Construções de caráter religioso e construções de caráter econômico. Caráter econômico. Como assim? Como que eu faço para entender isso? As construções de caráter religioso, nós vamos lembrar das pirâmides, né? As esfinges, um local sagrado, né? Usado também como templo, né? Onde se mumificava, e aí a gente vai logo em seguida falar da religião, aí vocês vão poder entender melhor. Então, essas construções de caráter religioso, nós vamos classificar aqui então as pirâmides. As pirâmides estão nesse perfil de obras e construções de caráter religioso. Por causa da mumificação, da crença na vida após a morte, é um local sagrado onde se guardavam os mumificados. Bom, caráter econômico. Qual é a atividade econômica? Então, do mesmo jeito que a gente já começou a mexer aqui na questão religiosa, vamos também falar da questão econômica. Como disse no início, né? Heródoto falava que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. Então, só existe o Egito por causa do Rio Nilo. Então, isso faz a gente lembrar que, logicamente, a água não ia estar disponível em todo momento, em todos os lugares. Então eles começaram a desenvolver grandes obras também com caráter econômico. E esse caráter econômico tinha a finalidade de aproveitar a água do Rio Nilo. Aproveitar a água do Nilo. E aí então o que a gente tem? A gente tem diques, canais, barragens, né? Tudo para que essa água fosse aproveitada durante o ano inteiro para desenvolver a principal atividade econômica, que era a agricultura. Então, no Antigo Império, não vamos esquecer, o que é antigo no Egito são pirâmides. Então, grandes construções, é um período, né, de grandes construções, de caráter religioso, no caso as pirâmides, e de caráter econômico, para aproveitar a água do Rio Nilo para o desenvolvimento econômico da agricultura. Então, diques, barragens, canais e etc. Ok? Então, vamos continuar. Na sequência, depois que a gente fala do Antigo Império, a gente fala do Médio Império. E quando a gente fala do Médio Império, a gente vai associar uma palavrinha, Médio Império, com a palavra mal. A palavra mal, para a gente lembrar que durante esse período o Egito se deu mal. Por que o Egito vai se dar mal? Porque ele sofre uma invasão. Um povo guerreiro, né, chega ao Egito e conquista o Egito. Então esse povo se chamava Ixo. Então os Ixos chegam até o Egito, né, e conseguem dominar o Egito. Então, no Médio Império, o Egito se deu mal. Então, qual é a razão do Egito ter se dado mal? O Egito se deu mal porque sofreu uma invasão. A invasão dos Ixos. Os Ixos tinham uma vantagem militar muito importante. Eles tinham naquela época o domínio do cavalo, então eles contavam com cavalos, né, e carros de guerra. Então nesse período, né, onde
os nomos estavam numa fase turbulenta, os Ixos pegaram essa turbulência, essa desorganização dos nomos e contando, né, com essa, vamos dizer, com essa força militar em que os egípcios não possuíam, eles então com os cavalos e os carros de guerra, eles vão conseguir ocupar e dominar o Egito durante esse período chamado de Médio Império. Então, durante o Médio Império, M de médio, M de mal, o Egito se deu mal. E o ponto mais importante dessa fase é justamente a invasão dos Ixos, ok? Nesse período a gente também vai ter a chegada dos hebreus, a gente vai estudar os hebreus, então a gente vai fazer uma referência, né? Que os hebreus também vão viver no Egito e esse período então é marcado por essa presença, né? Então vale lembrar que o Egito não teve apenas faraós e governantes egípcios, né, em determinados momentos, como nesse caso, faraós vindo, né, de outro lugar, ou militares, guerreiros que conquistaram o poder. Nesse caso, o povo Ixo. Ok? Então, continuando. Outro período importante é o Novo Império. O que vai marcar o Novo Império? A organização dos nomos. Os nomos se organizaram, né? Nós vamos ter uma organização dos nomos. Eles se organizaram. E com essa organização, eles também, a partir do momento que aprenderam a usar a mesma condição militar dos Ixos, conseguiram expulsar os Ixos. Então, vamos lembrar assim, Novo Império, novidades, coisa nova, uma novidade. Os egípcios terem aprendido a usar os cavalos e o carro de guerra. E isso foi favorável, né, à expulsão dos Ixos do Egito e à recuperação do governo egípcio para os egípcios. Então, com a expulsão dos Ixos, a gente tem essa nova fase que é o Novo Império, um momento importante, né? Como que os egípcios conseguiram isso? Com a novidade, usando, né, a mesma habilidade militar dos Ixos. Cavalos e carro de guerra. Então, aconteceu a expulsão dos Ixos. Então, um dos momentos importantes desse período é esse. Expulsão dos Ixos. Ok? Bom, outro acontecimento muito importante, marcante, que vai falar novamente da religião, que nós vamos também mencionar mais detalhes da religião, mas já vamos começar. Foi uma reforma religiosa. Reforma religiosa, né? Um faraó chamado Amenófis, né? Amenófis IV, ele vai implantar uma reforma religiosa. Então, na época, o domínio dos nomos estava fortalecido e o poder do faraó, que é também considerado um deus, né? Então a gente tem o que? Dentro do Egito, o chamado poder teocrático, onde o faraó é considerado um deus. Então esse poder não estava lá, essas coisas, né? Os nomarcas tinham essa força religiosa e isso ameaçava o poder do faraó. E o faraó Amenófis resolve então mudar essa condição, mudando a religião. Obviamente que isso não foi uma coisa por acaso, ele tinha percebido a importância monoteísta, né, numa vivência, numa experiência com os hebreus que eles já conheciam, e isso então vai levá-lo a organizar, a implantar, né, uma reforma religiosa, né, implantando então o monoteísmo. Então, uma das coisas importantes desse período foi a implantação do monoteísmo pelo faraó Amenófis IV. Nessa época, Amenófis IV estabelece o culto ao deus Atom. Então, só vai ser cultuado o deus Atom. E o Amenófis também altera o seu nome, né? Amenófis passa a ser chamado Akhenaton. Então você vai ver que ele, até no nome, personifica o deus Atom. Isso então vai durar durante o período do seu governo. Após sua morte, os nomarcas conseguem, né, derrubar, eles, né, cometem um assassino da rainha, a esposa do Amenófis, e desarticula esse monoteísmo, voltando às condições politeístas anteriores, como era
antes, né? Então, ok. Então vamos lá. No novo império, a novidade. Duas novidades. Os egípcios conseguem também domínio sobre o cavalo e o carro de guerra, né? E os egípcios expulsam os hicsos. Outra novidade é o faraó Amenófis IV, que implanta uma reforma religiosa. Que reforma religiosa é essa? É a implantação do monoteísmo. No monoteísmo ele então passa a estabelecer o culto a um deus, o deus Atom. E ele também altera o seu nome de Amenófis IV para Akhenaton. Então até no próprio nome você vai ver a personificação do Deus. Isso daria mais poder ao Amenófis diante do domínio e da força que os nomos estavam estabelecendo. Isso fortaleceria mais esse poder do faraó, que era também considerado um deus, né? O poder teocrático. Ok, e aí depois nós vamos ter o período da Baixa Época. Esse período da Baixa Época é o período em que o Egito vai entrar em decadência, né? A decadência do Egito. Então nós vamos simplificar isso aqui colocando decadência do Egito, e à medida que a gente for estudando mais conteúdos, você vai associar esses períodos, né? Que esse período de decadência do Egito, ele é marcado por vários povos invasores que vão ocupar e conquistar o Egito. Então, são os povos da Mesopotâmia, os persas, os gregos, os romanos. Então, vamos marcar esse período final aí, até o momento em que o Egito é ocupado pelos árabes. Atualmente, né, o Egito é mundo árabe, faz parte do mundo árabe. Então, é uma série de povos que vão ocupar e conquistar o Egito. Ok? Então, vamos falar agora da religião. Já tínhamos comentado. Então, uma das características importantes da religião antiga, inclusive dos egípcios, é a questão do politeísmo. Então os egípcios são politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, vário, tel, né, de Deus, de tel, Deus. Então politeístas acreditavam em vários deuses. Os deuses, né, eram deuses antropomórficos. Então a gente também vai pegar essa palavrinha aqui e vai decifrando aqui através dos radicais, né? Antropo, homem, zo, animal, mórfico, forma. Então deuses que têm forma humana e forma animal. Então os deuses mais importantes tinham forma humana e forma também de animal. Outra coisa importante da religião era, né, a crença na vida após a morte, né? Então, a crença na vida após a morte é uma característica muito importante, né, da religião egípcia. Daí o fato deles terem desenvolvido também, né, a mumificação. Então, a mumificação é uma ação religiosa, né, que envolve a crença na vida após a morte. Então, o processo de mumificação, né, que vai também dar uma contribuição muito grandiosa para o desenvolvimento do conhecimento, porque na hora que se fazia a mumificação, abria o corpo, né, retirava todos os elementos que podiam se decompor rapidamente, e isso depois, então, com esse processo, passava-se a conhecer melhor o corpo humano, e isso, então, ajuda bastante no desenvolvimento do conhecimento da medicina. E também, obviamente, para poder conservar esse corpo, era preciso desenvolver os produtos, né? E, obviamente, nós vamos ter o desenvolvimento da química. Então, aproveitando esse momento que a gente está falando da crença na vida após a morte, da mumificação, um toquinho aí sobre a questão do conhecimento desenvolvido nessa ação de mumificar os corpos, ok? Então, a química e a medicina. Obviamente que anteriormente a gente já tinha mencionado a questão das construções enormes do Egito. Então, a gente marca outra questão também do conhecimento, que é a matemática, né? O conhecimento da engenharia, né? E aí, uma outra oportunidade agora da gente falar sobre conhecimentos, que é a medicina e a química. Então, religião fechando. Então, eles eram politeístas, acreditavam em vida após a morte, faziam mumificação e os deuses eram antropomórficos. Beleza. Então, para finalizar, a gente então lembrando, né, que todas essas atividades aconteciam no Egito ao longo do Rio Nilo, né? A região conhecida como Alto e o Baixo Egito, é onde o Rio Nilo deságua, e nesse período a atividade econômica mais importante, essas grandes obras que nós mencionamos no começo, era para o desenvolvimento da agricultura.
agricultura, que era a principal atividade econômica. E finalizando, né, a gente então vai ver que o Egito, um celeiro de produção, né, uma região muito importante e, logicamente, só foi possível ter esse desenvolvimento por causa do Rio Nilo. Ok? Então vamos lá, bem rapidinho, fazendo uma revisão bem rápida, né? Vamos fazer aqui agora aquele comentário bem rápido. Então, a primeira forma de organização do Egito foram os nomos, governada por nomarcas, node nomarcas. Nomos são vilas. Cada nomarca era o chefe religioso e o militar. O primeiro faraó vai acontecer após a unificação do Alto e o Baixo Egito. O faraó, o primeiro, foi Menés, né? Nós também dividimos a história do Egito em 4 períodos. O Antigo Império, para a gente marcar como período das grandes obras. Vamos lembrar das pirâmides, que é uma maneira de lembrar uma coisa antiga do Egito. As pirâmides, então, são grandes construções, assim como também o que? Os diques, os canais, as barragens, né? Só que, então, as duas obras têm caráter diferente. As pirâmides têm caráter religioso, tem a ver com a religião, a mumificação. E os diques, os canais para aproveitar a água do Rio Nilo tem outro caráter, que é o caráter econômico, para o desenvolvimento da atividade econômica mais importante, que é a agricultura. Bom, mencionamos o Egito na fase chamada de Médio Império. O Egito se deu mal por quê? Porque teve uma invasão dos Hicsos. Os Hicsos invadiram, porque na época eles contavam com habilidade militar melhor, né? Com instrumentos, cavalos e carros de guerra, e eles invadiram o Egito. E aí nós temos o Novo Império. Novo é a expulsão dos Hicsos. Uma novidade é o uso desses mesmos, né, elementos de guerra. E a outra novidade do Novo Império, é a reforma religiosa implantada por Amenófis, que também altera o seu nome para Akenaton. Ele implanta uma reforma monoteísta, ele implanta uma religião, o culto a um só Deus, que é o Atom. Isso era uma época então de disputas e ele fortaleceu o poder. Lembrando que nessa religião egípcia o faraó tem um poder teocrático. Na Baixa Época, o Egito entrou em decadência, quando o Egito vai sofrer várias invasões. E, por fim, a questão religiosa, né, onde a gente menciona o politeísmo, os deuses antropossomórficos, a mumificação e a crença na vida após a morte. Bom, nesse período, a gente também tem uma organização social. Vários livros, vários documentos mostram, né, a organização social do Egito em forma de uma pirâmide. Na parte de baixo estão os escravos, que eram responsáveis pelas grandes construções, né? Esses eram os verdadeiros trabalhadores. Acima um pouco os camponeses, lá no topo o faraó. E entre esses grupos aí a gente vai ter o quê? Uma classificação em que os sacerdotes, a família real, os escribas, que eram os homens importantes, né, do registro, da documentação, dos impostos, né? Então os escribas também ficam lá na parte superior. Essas pirâmides geralmente então classificam o escravo embaixo, os camponeses em cima, e lá no topo, né, de tudo, o faraó, e abaixo dele sacerdotes, escribas e a realeza. Então, na próxima aula a gente dá sequência e nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Obrigado.